para quem não sabe, acredito que todos sabem, nossa aula é transmitida para as pessoas que não podem vir. Se você quiser dar uma opinião, fazer uma pergunta, interagir com a aula, é só fazer um sinal com a mão, que nosso irmão Luciano leva o microfone até você. Que quem está em casa também possa ouvir a sua interação. Ora, Lu, para a gente iniciar. Pode orar? Oremos. Paizinho querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai. Estamos aqui reunidos para aprender mais da tua santa e poderosa palavra. Usa teu servo, sorte-nos, ó Pai, para que ele nos traga, Senhor Deus, mais conhecimento da tua santa palavra. Que nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a tua voz. É que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, para quem está acompanhando, hoje a gente vai dar dando continuidade. Vamos adentrar hoje no capítulo 14. Para quem não está acompanhando, parece que as perícopes que a gente vai ler são aleatórias. São de modos soltos no texto. Mas a gente vem acompanhando capítulo após capítulo. E desde o versículo 51 do capítulo 9, Jesus propôs em seu coração um forte desejo de ir a Jerusalém. A gente sabe que essa viagem é a viagem que ele vai entregar a sua vida em resgate nosso. Porém, durante sua caminhada, ele propõe ensinar alguma coisa aos discípulos que o acompanham. E não diferente disso, o capítulo 14 vai trazer para a gente 3 ensinos primários que culminam em uma parábola que vai fechar todos os ensinos juntos. Então, eu convido você para ler a primeira perícope, dos versos 1 ao verso 6, que diz assim: Lucas 14, do 1 ao 6. Acompanha na tua versão. Diz assim o texto: Aconteceu que num sábado, entrando ele na casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles o observavam. E estava ali diante dele um homem hidrópido. Jesus, tomando a palavra, disse aos doutores da lei e aos fariseus: É lícito curar no sábado ou não? Eles, porém, calaram-se. E ele, pegando-o, curou-o e o despediu. E dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós, se o seu boi ou jumento cair no poço, não o tirará logo, mesmo sendo um dia de sábado? E não puderam-lhe responder esta pergunta. Bom, gente, começamos com um confronto. Em um dia de sábado para o judeu, um dia importante, algo inusitado acontece. Nesta feita, Jesus não está na sinagoga. Então, possivelmente, depois do culto que eles ofereciam juntos na sinagoga, já possivelmente, hora do almoço, recebe um convite para ir à casa de um fariseu comer. Jesus aceita o convite e vai. Mas nas regras judaicas, era muito explícito a questão dos rigores. Então, alguém que está doente era visto pelos judeus como alguém que tinha pecado ou consequências de um pecado. E um fariseu, por ser muito zeloso, não permitiria que alguém enfermo estivesse no meio deles. Mas, como o texto diz, para observá-lo, introduziram no meio um homem com uma doença chamada hidrópsia. Parece um nome estranho. Não sei se a versão de vocês explica o que é isso. Hidrópsia, na verdade, é inchaço, é retenção de líquido, que poderia acontecer em partes do corpo ou no corpo todo, podendo, inclusive, naquela época, ser considerado uma doença fatal, porque devido ao inchaço, poderia afetar o funcionamento de algum órgão, levando aquele homem à morte. Então, Jesus faz uma pergunta antes de curá-lo. É possível, é permitido, é lícito curar no sábado? E os fariseus ficam calados. Os fariseus não respondem. Jesus pega aquele homem, cura, mas conhecendo o coração deles, que estavam ali para observá-lo e testá-lo, Jesus solta uma frase no final: Se o boi ou o jumento de vocês cair numa vala, mesmo sendo sábado,
vocês não vão tirar o animal que dá sustento a vocês? Eles viviam numa cultura rural e era muito comum esse tipo de exemplo. O boi era talvez o trator, a força motora, a máquina pela qual eles usavam para a agricultura e tantas outras coisas. Então, se o interesse de vocês cair no sábado, vocês nos salvam? Como este ficaria enfermo porque é dia de sábado? Qual é a aplicação disso para aquele tempo? E qual é a aplicação disso para nós hoje? Lembra, Jesus está no caminho de Jerusalém e junto com ele vinha uma comitiva. Então as pessoas o observavam. Olha, diante dos rigores da lei, qual será a ação? Ele vai resolver o problema daquele homem? Ou ele vai deixar na espera para que aconteça de chegar o outro dia comum e ele poder fazer aquilo que deveria fazer? Há alguns capítulos atrás, a gente vê Jesus contar uma parábola ou uma história que ilustra com um levita, com um sacerdote e com um samaritano. Um homem ia no caminho e foi assaltado, e os saqueadores o deixaram à margem da estrada, doente, muito enfermo, pronto para morrer. Então vem um sacerdote e vê aquele homem enfermando, ali gemendo na beira da estrada, mas passa direto, porque não podia se contaminar, pois ia para o culto. Logo após vem o levita e por fim o samaritano. O que Jesus ilustra com aquela situação? Quem era o próximo daquele homem? Será que ele coloca na história um levita e um sacerdote por acaso? Não. Ele coloca intencionalmente, mostrando a eles que sob a lei existem prioridades, e uma delas é a compaixão. Ele coloca aquela ilustração dizendo que aquele próximo deveria ser o sacerdote, mas pelos rigores da religião, o sacerdote não socorre o homem. Então aquele próximo deveria ser o levita, mas pelos rigores da religião, o levita também não socorre aquele homem. Então um samaritano, que não tinha a obrigação de socorrer, faz o socorro daquele homem. Agora Jesus, o autor e consumador da nossa fé, está diante de um dilema. Cumpro a religião e não socorro esse homem, ou socorro o homem mesmo sendo ignorado ou discriminado pela religião? Jesus socorre. E o que é que isso traz para mim, irmãos? A gente vai ver alguns textos, como por exemplo, Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15, que vai dizer que Jesus vinha no caminho com seus discípulos e eles com fome colhem espigas e comem. Ao chegar junto do povo judeu, eles assentam à mesa e os judeus indagam Jesus: por que teus discípulos comem sem lavar as mãos, sem fazer os ritos de purificação? Tu sabes que na lei nós somos obrigados a cumprir todos esses ritos, fazer todas estas coisas. E Jesus disse que aqueles homens são hipócritas, que anulam a lei de Deus pelos preceitos dos homens. Qual o significado disso? Ele vai dar inclusive um exemplo que para muita gente pode ser um escândalo. Ele vai dizer: vocês tendo com o que socorrer pai e mãe, muitas vezes vocês vão dizer que é corbã, que isso que vocês têm que poderia socorrer é algo que é consagrado, separado para o Senhor. Para os dias de hoje, o que seria consagrado ao Senhor que talvez a gente pudesse socorrer alguém? Talvez o dízimo? Talvez o nosso dinheiro? Talvez a nossa oferta? Então deixa eu perguntar a você, e não me responda, responda para o seu coração. Você recebeu o seu dinheiro, fez suas contas de tudo que você tinha que pagar, e a única parte separada que, entre aspas, sobra, é aquilo que você já orou e já consagrou ao Senhor. Então você devolve aquilo ao Senhor, dizendo à pessoa que não pode socorrê-la? Ou na sua oração você pode dizer a Deus: Deus, o Senhor conhece todas as coisas, eu vou socorrer porque é a prioridade, e depois a gente vê como faz. Diante da religião e da compaixão, diante das regras e do amor ao próximo, qual seria a nossa atitude?
Isso é colocado em prova nessa primeira parte do texto. É lícito curar no sábado ou não? É permitido gastar esse valor que é consagrado com socorro ou não? Eu posso deixar, estando escalado para vir dar aula ou para pregar, eu posso deixar de vir ao culto para socorrer alguém ou não? O que é que isso confronta o meu e o teu coração? Mais adiante, no mesmo ambiente, Jesus continua o texto e a gente vai para a segunda perícope, dos versos 7 ao verso 14. A gente lê assim: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado algum outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais próximo de mim, para que, sendo assim, terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensa. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, coxos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos mortos. A gente é confrontado primeiro por uma atitude. A gente vai ter ação, ou a gente vai se render aos ritos da religião. Logo em seguida, ele faz mais duas perguntas. A primeira: em um exemplo, ele disse que as pessoas escolhiam os melhores lugares. Então, imagina uma mesa retangular ou oval, bem comprida. E a cabeça da mesa era ocupada pelo anfitrião, pela pessoa que convida. Os convidados chegavam e iam tomando assento logo no início da mesa. E ele diz: olha, não faz assim, porque se de repente chega alguém que o anfitrião julga ser mais importante do que você, ele vai chamar para próximo e vai te colocar no final da mesa, causando para você uma vergonha. É melhor que você sente lá para trás e, chegando ele, de repente, pela intimidade que tem com você, te chame para próximo. E isso te será por honra. Vamos lá. A gente é confrontado por Jesus por uma ação ou pelo rito da religião. E logo em seguida ele pergunta: você está fazendo ação para ser visto, para ser notado, para estar em evidência na cabeceira da mesa? Ou essa ação é despretensiosa, você faz sem procurar ser visto? Ele traz exemplos sobre isso, sobre os 3 pilares de um crente: esmola, jejum e oração. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que quando a tua mão direita der, não faça conhecido a ação da mão direita à mão esquerda. Quando jejuardes, não fica com o rosto contristado, como se estivesse fazendo algo. Antes, lava teu rosto, se unge com óleo, para que ninguém perceba. E no caso da oração, ele até admoesta: entra no teu quarto e fecha a porta. Se no confronto da ação ou da religião, nós, uma vez que de repente tomamos a atitude da ação, vamos fazer isso por que propósito? Só você fechar só esse raciocínio. A gente vai fazer isso pelo fato de assentar-se nos primeiros lugares de aparecer, ou pelo fato da própria fé mover a ação sem buscar reconhecimento?
Esse é o segundo confronto que Jesus faz ao povo. A gente vai falar do terceiro, mas deixa Dani dar um recado que é muito importante. Paz do Senhor, meus irmãos, perdão atrapalhar. Alguém aqui da sala ainda não fez a atualização cadastral de membros? Levanta a mão. A irmã Marli? Não fez? A senhora dá 30 segundos, por favor, irmã Marli. Por favor, aqui, por favor, por favor. Eu sei, irmã, mas é... Porque se não for agora, depois a gente se esquece. Mas alguém não fez? Todo mundo fez? Glória a Deus. Todos entraram no reino dos céus. Na terceira parte, dentro da mesma sala, dentro do mesmo ambiente, juntos à mesma mesa, Jesus vira o diálogo para o anfitrião. E Jesus confronta o anfitrião dizendo, olha, quando você der um banquete, quando você oferecer uma ceia, não convide aquelas pessoas que você julga que vai retribuir. Mas espera aí, irmão, isso é difícil. Como é que a gente vai fazer uma festa, um almoço, um jantar, e não vai convidar quem a gente quer? Como é que funciona isso? Porque se a gente convida quem a gente quer, pode ser que lá na frente, outro dia, essa pessoa ofereça também algo e nos convide, vai retribuir. Mas como fazer sem escolher os convidados? Parece que esse ensino agora saiu do eixo e ficou mais complicado. Porque como a gente vai oferecer algo sem saber a quem? Mas Jesus responde à pergunta de alguém que está sentado à mesa e vai confrontar com algo muito interessante. Alguém que está sentado à mesa, quando Jesus diz isso, alguém diz assim, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Está logo depois desse versículo que eu parei. E Jesus responde a ele, olha, qual o homem que tendo uma construção para fazer, não vai primeiro calcular os gastos e ver se aquilo que tem dá para iniciar e concluir a construção. Porque se ele começa e não termina, será envergonhado pelos outros. Ou qual rei que, se preparando para uma guerra, não vai primeiro observar a força bélica, o número de seus soldados, e estudar a força do adversário e o número dos soldados do adversário, para que, entrando na guerra, no meio do combate, não seja envergonhado pela falta de poder bélico. Então, Jesus está dizendo que, numa construção ou numa guerra, primeiro existe um estudo daquilo que vai ser custo para a empreitada, tanto para a construção quanto para a guerra. Isso faz parte da mesma resposta do convite. Quando eu sou convidado e confrontado pela religião a ter uma ação, qual foi o propósito que moveu meu coração? Foi sentar em destaque ou ficar escondido? E em terceiro lugar, essa ação, esse propósito, foi pelo fato de ser visto pelas pessoas ou de serviço? Porque para construir, eu vou fazer por onde não ser envergonhado diante das pessoas. Para guerrear, eu vou ver minha força bélica, para no meio do conflito também não ser envergonhado. Então, qual é o meu interesse em fazer a ação, em propor no meu coração ajudar? É ser envergonhado diante das pessoas ou ficar bem diante das pessoas? Os conselhos que Jesus dá nos confrontam porque Ele nos chamou para seguir a Ele. Então, dentro do meu coração, eu devia pensar o seguinte: o que tem me motivado todos os dias quando eu acordo a dizer, eu continuo sendo cristão, eu continuo servindo a Jesus? Servir a Jesus está em igual modo com a religião, ou servir a Jesus é um ato de negação a si mesmo? Como é servir a Jesus? O que é servir a Jesus? Nós estamos em 2025 e os sinais cada vez mais se apresentam claros que Jesus está voltando. Imagina que você está diante de um relógio de areia e a areia está caindo e o tempo está passando.
Ontem eu era crente. Como eu sou hoje? Eu continuo nessa mesma força, nesse mesmo vigor, nesse mesmo desejo de ver a Jesus? Ou as distrações e ocupações que hoje eu tenho? Tem me preocupado mais se eu estou aqui ensinando algo a vocês relevante ou não? Qual é a minha preocupação quando chego aqui e pego o microfone? É aparecer no serviço de mídia? É levar like? Curtida? É ser aprovado por vocês como alguém que a Bíblia vai dizer, maneja bem a palavra de Deus? Ou será acordar, despertar, mexer com vocês para que vocês pensem o que é que nós estamos fazendo, caminhando rumo a Jerusalém? Essas três situações são confrontos diretos com aquilo que Jesus falou lá atrás, nessa mesma caminhada. No versículo 51 do capítulo 9, a gente já está no 14, ele coloca no seu coração um propósito firme de ir para Jerusalém. Ele sabia o que aconteceria em Jerusalém, mas as pessoas pensavam que estavam diante de um rei, que ele iria reivindicar seu trono, que ele iria afastar Roma e que assumiria na cadeira de Davi o reinado de Israel. Então eu, motivado para seguir um rei, digo a ele, eu vou contigo, mestre. E ele me confronta, ele fez, vem e vede, as raposas têm covis, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer onde recostar a cabeça. Será que eu estou seguindo Jesus pelo que ele pode me proporcionar? Será que eu estou esperando assentar-me na mesa do rei, porque ele é um rei e vai me colocar nesta posição? Mais adiante, no mesmo texto, alguém diz assim, olha, eu quero te seguir, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. E embora eu já tenha falado nisso, não custa lembrar. No costume judaico, o enterro do pai não é como o nosso funeral e o nosso enterro. Jesus não diria àquele homem, deixa que os mortos enterrem seus mortos, dizendo a ele, desonra teu pai. Não é esse o fato. No rito judaico, o enterro ele dura 4 dias, 5 dias, às vezes uma semana. No rito judaico, existem preceitos dentro do enterro do pai. No rito judaico, o filho mais velho, responsável pela família, a partir da morte do pai, recebe do pai, de tudo que ele tem, 50%. Na herança do pai, a mãe não tem direito, a avó não tem direito, as filhas não têm direito, somente os filhos homens. E o filho mais velho recebe 50% da herança do pai, assumindo o seu papel no clã, na tribo, na comunidade que morava. Para isso, ele tinha que cumprir os dias do funeral, mostrando que ele agora era o homem responsável pela família. Jesus não está dizendo a ele, não vá se despedir do corpo, não vá se despedir no funeral. Mas Jesus está dizendo, não reclame algo que é passageiro, que é efêmero, que vai ficar nesse mundo. Confie em Deus. Quando seguimos a Deus, Ele nos convida para confiar inteiramente nele. Se o filho não fosse para o enterro, ou se fosse, mas não ficasse durante todos os dias, pela lei, ele estaria dizendo a seus irmãos, eu abro mão da minha herança. A minha herança não é mais onde a ferrugem atua, onde o ladrão mina. A minha herança agora é eterna, é no céu, é em Jesus Cristo. Não ir para o enterro de modo literal, estaria dizendo ao irmão, segundo, assume o lugar, toma a herança. Pensa comigo no caso de Jacó e Esaú. Esaú vende sua primogenitura por um prato de lentilha. Depois de Jacó receber sua bênção em seu lugar, Esaú procura seu pai. Acaso não sobrou uma bênção para mim? Ele não está buscando a mão na cabeça, uma oração e dizer Deus te abençoe. Não. Ele está buscando do pai o direito à herança. Mas ele abriu mão, ele vendeu. E Jacó tomou conta. E Abraão disse, não, não tem mais. Tu agora vai servir teu irmão. Tu agora vai cuidar dele. E acende no coração de Esaú uma ira a ponto de querer matar seu irmão. A bênção não dizia respeito a Deus te abençoe. A bênção dizia respeito aos recursos e o direito à primogenitura. Então Jesus está dizendo àquele homem, começa a depender de Deus.
Deixa que os mortos cuidem das coisas que vão ficar, porque são mortos. O terceiro homem que pede para seguir Jesus diz assim: deixa primeiro eu ir despedir dos meus pais. Talvez no mesmo propósito de intenção, porque talvez já tivesse sua herança, talvez já tivesse suas condições, ele fosse lá e dissesse assim: olha, cuida disso para mim, pode ser que um dia eu volte. Cuida disso para mim, pode ser que um dia eu volte. E Jesus está dizendo: olha, tem coisas que tem que ter prioridade. Não é largue de mão tudo que você tem para servir a Jesus, mas entenda, o reino de Deus, ele é para hoje e é para agora. Eu estou pronto? Sim ou não? Jesus diz aos 70, quando ele manda, capítulo 10, no primeiro versículo: não leve consigo bolsa, nem alforge, nem pão, nem 2 túnicas. Como assim, Senhor? Não, não leve. Você vai na dependência de Deus. Aonde você chegar, coma de tudo que lhe oferecer. E isso é de caminho afora. Lá na frente os 70 voltam regozijados. O testemunho deles, à altura do versículo 10 é: Senhor, em teu nome, os espíritos imundos se nos submetiam. As doenças eram curadas. Em teu nome operamos maravilhas. E Jesus faz: tenham antes alegria, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A primeira alegria de quem serve a Jesus é saber que nós fomos comprados, que nós temos donos, que nós não estamos aqui de modo aleatório, nós pertencemos a alguém, que é Jesus. O Criador do universo escolheu você e te nomeou para ir e dar fruto. Mas o que está embaraçando o meu caminho? O que está me retendo? Talvez hoje as ocupações sejam diferentes, mas não distantes daquilo que o texto do capítulo 14 ainda tem para nos dizer. Na quarta porção, a partir do versículo 25, a gente lê assim: ora, versículo 25 do capítulo 14. Ia com ele grande multidão. E voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Aqueles exemplos que Jesus deu. Qual de vós, se for para uma guerra, não vai primeiro sondar a força que tem? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se perder o seu sabor, para que serve? Qual o sentido do sal naquela época? O sal é para dar sabor hoje, mas naquela época o sal era muitas vezes a geladeira, que conservava o alimento para dias. Se o sal não conserva, para que serve? Se o sal não conserva, aquilo que era para ser conservado vai perecer, vai apodrecer. E algo podre serve para quê? A minha vida, ela tem que dar sabor. A minha vida, ela tem que preservar. A minha vida, ela tem que conservar todo aquele que tiver contato comigo. Eu vou ter um contato com Enio, e o meu testemunho, a minha prática, a minha atitude tem que dar a Enio força motriz para que ele continue, para que ele persevere, para que ele insista. Aí vai juntar eu e ele, e vai chegar a Diógenes. E Diógenes vai compreender que essa força tem um propósito.
quando for confrontado pela religião, ainda que eu seja um sacerdote ou levita, eu não vou deixar para o samaritano que não tinha obrigação aquilo que Jesus me confiou. O propósito do meu coração não vai ser sentar-se adiante dos outros, buscando honra de homens. Mas o meu propósito será simplesmente servir ao rei. Quando confrontado, se eu devo fazer algo, esperando que algo seja feito por mim, a troca, eu vou ajudar Diógenes, porque Diógenes pode me ajudar. Por trás de tudo que eu fiz, nada serviu porque teve interesse. Quando eu for confrontado por tudo isso dentro do meu ser, eu vou entender que aborrecer pai e mãe, aborrecer filhos e filhas, irmãos e irmãs, não é ser inimigo, porque Paulo vai nos advertir no capítulo 6 de Gálatas, dizendo que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes espirituais. Aborrecer pai e mãe quer dizer que vai chegar o São João, com fogueira, com pamonha, com canjica, com quadrilha, mas eu não faço mais parte disso. Isso não é mais para mim. E às vezes a minha família vai ficar com raiva porque eu não quero participar. Porque alguém vai lá para casa e diz assim, vamos para a tua casa que a gente vai fazer a brincadeira lá. Eu disse, não, na minha casa não vai ter. Mas agora tu só quer ser o chato? Não. Eu tenho que ter um propósito. As pessoas têm que ver através da minha vida direção para seguir. Gente, foi pela graça, mas não foi de graça não, ele pagou um preço alto. Nós precisamos renunciar, porque tudo isso vai ficar. Se nós não tivermos a consciência de quem nós somos e aonde estamos em Cristo Jesus, nós vamos animar plateia. Nós vamos fazer entretenimento. Nós precisamos ser confrontados, e na mesma medida que somos, confrontar. Nós precisamos mudar o curso, não só da nossa vida, mas de todos aqueles que Deus nos confia. Mas, irmãos, não é por força nem por violência. É o Espírito Santo de Deus que convence. Mas o Espírito de Deus convence através das atitudes que nós temos. Quando as pessoas nos procuram, às vezes, no trabalho, na rua, em casa, e diz assim, eu queria me aconselhar contigo. É porque ele está vendo em você alguém diferente. Se a gente viver no mesmo curso desse mundo, achando graça de tudo que os outros acham, será que nós seremos de fato notados pela sociedade como alguém que serve a esse Deus? O que foi que chamou a atenção da sunamita quando Eliseu passava? Será que foi uma jaqueta brilhosa? Será que foi uma carruagem de fogo? Foi o Espírito Santo que pairava sobre aquele homem. E quando ele passou, a mulher disse, olha, aí vai um santo homem de Deus. Aí vai alguém que vive a diferença. Aí vai alguém que não se contenta mais com as mesmas coisas. Jesus vai dizer que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. E, gente, foi tanta gente postando coisa de São João, que eu vi a hora de dizer, a IDBR11 vai fazer uma quadrilha. E era capaz de eu pedir para ser o padre. Que tipo de vida cristã nós estamos levando? Jesus me chama, e a cada um de nós para uma reflexão. Quem somos nós em Cristo Jesus? Irmãos, a gente está pensando. E nesse pensamento, o fruto tem que servir para alguma coisa. Jesus disse que nós somos ligados a Ele como na árvore. E aquele que produz fruto, o Pai limpa para que a gente produza mais fruto. Mas aquele que está ligado a Ele, diz que produz fruto, mas não produz, o galho é arrancado e lançado no fogo. Não adianta de nada a gente fazer tudo. E naquele imenso e maravilhoso dia, Jesus olhar para mim e dizer assim, eu não
conheço você. Eu dava aula lá, eu não conheço você. Eu era diácono, eu não conheço você. Eu fiz tanta... Quem é você? Quem é você? Eu imagino Jesus olhar para mim e dizer, quem é você? Aí eu me preocupo hoje, porque eu quero que amanhã ele diga, entra. Não, mas não precisa não, entra. Romanos 8 vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus, que vivem não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós precisamos ter atitude de vida em Cristo. Que a EBD possa confrontar você. Que a EBD possa transformar seu ser. Que a EBD possa fortalecer você no caminho que você tem trilhado. Nem olhando para a direita, nem para a esquerda, mas mantendo o foco no alvo. Porque Pedro, quando andava na água, se distraiu e afundou. É uma mínima distração, irmãos, que vai me tirar daquilo que Deus quer. Não precisa ser pecado, não. É uma distração. É olhar para o vento. É olhar para a onda. E a gente afunda. Mas Cristo está perto. Ele não correu para levantar Pedro. Ele só estendeu a mão. Vem. Que nós possamos segurar firmes. Entendendo que o mundo vai nos oferecer desafios. E cada vez maiores. E cada vez mais intensos. Porque o dia se aproxima. E as hostes espirituais sabem. Então não se distraia. As minhas ovelhas, ele diz, ouvem a minha voz. Conhecem a minha voz. Se nós somos ovelhas, vamos ficar atentos à palavra de Deus. Era para eu ler só metade desse capítulo 14, a proposta era essa, a gente fazer meio capítulo por aula. Mas o capítulo inteiro fala algo muito forte e eu não podia deixar de falar sobre esse capítulo. Semana que vem a gente vai tratar o capítulo 15. E é talvez no Evangelho de Lucas um dos capítulos mais lindos. Ele vai falar das ovelhas que ficam no aprisco. Mas o foco da história é uma que se perdeu. Ele vai falar das dracmas que a mulher retém. Mas o foco da história é uma que dentro de casa se perdeu. E ele vai terminar falando do filho pródigo. E as atenções todas voltam-se para aquele filho que estava distante, que cai em si, que se arrepende e volta. Mas dentro de casa, como eu e como vocês, tinha um filho mais velho que não entendia o mover do pai. E que não aceitava que o filho mais novo pudesse se arrepender. Ele diz, no meio desse texto do capítulo 14, que os humilhados serão exaltados. E é muito interessante perceber textos que falam sobre isso. Tiago, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, olha, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No versículo 10, ele vai dar outro conselho. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor, e no seu tempo ele vos exaltará. Mas eu estou esperando que Ricardo me exalte. Que Ricardo diga assim, boa aula. Espera em Deus, crente. Espera nele. Confia nele. Acredita nele. Ouve os ensinos dele. Jesus, ele pagou um preço para que eu não ficasse pelo caminho. Para que eu não me perdesse em distrações. Para que eu pudesse ir até o fim, no caminho que ele planejou. Segue o caminho que Jesus quer para a tua vida. Busca em Deus a direção e o propósito e a ação será perfeita. A resposta dele é sempre a melhor. Sobre esse texto do capítulo 14,
Há perguntas? Há opiniões? Alguém pode nos ajudar? Capítulo 14 são 35 versículos apenas, mas tem muita coisa para tratar. Tu leva lá, Lu, por favor. A paz do Senhor, boa noite. Amém. É assim, no meu ver, naquela época, quem é hoje da Igreja Jeová, falava muito da guarda do sábado. E o sábado era guardado naquela época porque tinha o derramamento do sangue. Então, os Jeovás, que dizem, né? Eles guardam o sábado para, como se fosse um repouso na carne de Jesus. Mas eu conheço a Bíblia decorada e sei que a gente permanece naquilo que é feito, dito de fé e concretizado na sua obra. Amém. Bom, gente, alguém mais nos ajuda? Só, gente, eu queria dar só uma palavrinha. Amém, Lu. O senhor falando aí sobre a gente está no período da graça, que não foi de graça. E às vezes nós, cristãos, confundimos a liberdade em Cristo com a libertinagem. E como o senhor frisou bem assim, às vezes estamos dentro, frequentamos cultos e mais cultos, fazemos tantos trabalhos, mas não vivemos na liberdade realmente de Cristo. E um vacilo podemos perder essa graça, que não foi de graça. Eu tive, por exemplo, uma distração minha, eu cortei meu dedo ali. Eu me distraí. Estava com a irmã, com o microfone, e fui abrir a janela com a mão só. Me distraí. Trazendo para nossas vidas hoje, o mundo tem oferecido tanta coisa. E nós esquecemos de estarmos firmados na palavra de Deus, buscando cada vez mais o conhecimento do Deus que dizemos que servimos. E o mundo vem e bota doutrinas nos nossos ouvidos e nos arrastam para a perdição. Obrigado, pastor. É muito interessante pensar em algo. Efésios 2 vai dizer que nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. Então parece que a graça é só um meio pelo qual nós somos salvos. A graça parece que tem uma força que só me conduz a Cristo. Em certas doutrinas vão dizer que essa graça, inclusive, é irresistível. Estevão fala com os sacerdotes do templo, no capítulo 6 de Atos, dizendo que até quando vocês vão resistir a essa graça de Deus? Essa graça de Deus não é simples, ela é força, ela é poder. Ela é algo que manifesta salvação eterna. E é interessante a gente pensar que em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 15, ele vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote qualquer. Antes, como nós, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado resistiu. E ele vai dizer mais: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, que é para nos socorrer em momento oportuno. Às vezes, Lu, como você disse, é uma distração. Mas se de alguma forma isso permear o meu e o teu coração, entenda, Jesus derramou graça e continua derramando, porque Ele é longânimo. Ah, irmãos, eu sou tão falho, acredito que você não é mais que eu. Ah, irmãos, eu peco tanto, acredito que não mais que eu. Mas o sacrifício de Cristo foi para aquela época, é para hoje, e enquanto Ele não voltar, Ele está pronto a te perdoar e a te reconciliar. Todos os dias. Como disse certo cantor, todos os dias o pecado me convida, mas eu escolho Deus. Todos os dias o pecado me chama, mas eu escolho Deus. Que a gente possa pensar e refletir sobre o que nós estamos fazendo em Cristo. Essa semana eu vi um debate e eu acho bem interessante. Judeu e cristão. E o judeu fez uma pergunta muito interessante ao pastor César Cavalcante. Esse debate tem quase 4 horas.
foi feito pela inteligência limitada. E Vilela, que é o intermediador do debate, conduzindo, o Rabino Yahu pergunta a César: você sente o quê quando um muçulmano pega a Bíblia, abre no Novo Testamento e, lendo uma história de Jesus, diz: não é Jesus, é Maomé. Você está vendo o nome de Jesus, está vendo o exemplo de Jesus, mas isso aqui quer dizer Maomé. Parece algo ofensivo. Parece algo inapropriado. E o judeu disse: a mesma coisa a gente sente quando vocês tentam, a todo custo, colocar Jesus no Antigo Testamento, na Torá, dizendo que Jesus é o tabernáculo, que Jesus é o cordeiro, que Jesus é o sacrifício, que Jesus é uma figura de José. Para nós isso não é problema. Mas eu pensei no sentimento do judeu. Pelas escamas ele ainda não consegue ver Jesus. Ele consegue ver Jeová, como a irmã falou. Ele consegue ver o Deus Todo-Poderoso Yahvé. E é muito interessante a gente pensar que o judeu diz, olha, Deuteronômio, capítulo 29, ele vai dizer o versículo, diz assim: o pai não pode ser morto pelo pecado do filho, nem o filho pelo pai. Como é que vocês dizem que o Deus de vocês, Jesus Cristo, morreu pelo pecado da humanidade? É muito fácil dizer, eu aceito Jesus. Então, se eu disser, eu aceito Jesus, o debate acaba? Ele falou de uma confissão verbal, confissão nominal. Mas é interessante quando o pastor prega sobre esse texto, e o pastor diz assim, olha, esse verbo quer dizer pelo menos 4 coisas. A confissão de Jesus é não levar seu nome em vão. Um dia eu parei de resistir e me rendi a Jesus. Então, nominalmente vamos dizer, eu disse no meu coração, eu aceito Jesus. Mas se eu não tiver atitude comprovando isso, será que a minha confissão nominal vale de alguma coisa? Então a gente tem que tomar ciência de dizer, não podemos tomar o nome do Senhor em vão. E tomar quer dizer carregar. Eu carrego sobre a minha vida o nome de cristão, o sacrifício que Cristo fez. E se Cristo fez um sacrifício que não foi de graça, ele tem que valer a pena nas minhas atitudes. Porque não adianta apenas dizer, eu aceito Jesus. Mas viver essa confissão todos os dias exige de mim renúncias. Exige de mim, muitas vezes, dizer não, quando a gente quer dizer sim. Ou dizer sim, quando a gente quer dizer não. Nós temos um trono da graça pronto para nos socorrer, Luciano. Pronto. Em qualquer vacilo. Hoje foi um corte físico. Mas às vezes esse corte é espiritual. Por uma distração. Olhamos para o que não devemos olhar. Falamos o que não deveríamos falar. Fazemos o que não deveríamos fazer. Mas Cristo ainda está lá, pronto e apto a nos socorrer. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Nós temos um advogado fiel. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Não podemos nos apartar. Foi lido esses dias muito, Josué, capítulo 1, que diz assim, medita no livro dessa lei, de dia e de noite, e cuida, te esforça para fazer conforme tudo que está escrito. Qual é o final desse texto, irmão? Vai dizer o quê? Vai dizer que eu vou prosperar em tudo que eu fizer. A Bíblia está aí para ajudar você a viver o extraordinário de Deus. Coisas que a gente não consegue viver normalmente, só com a ajuda de Deus. Então, usa a escola dominical, os cultos de doutrina, a Bíblia que você leva todos os dias, para te dar instruções de viver nesse mundo tão perverso e tão estranho. Nesse mundo tão conflituoso, com tantas coisas querendo dizer a você, é só uma besteirinha, é só um dia, é só uma hora, é só uma aventura. Cristo não veio brincar de passear na terra, ele deixou sua glória e viveu aqui para resgate meu e teu. Que a gente possa dizer naquele dia, valeu a pena. Ainda tem alguns minutos, alguém mais corrobora com alguma coisa? Nivaldo? Eu vi você se movimentando assim, eu disse, ele quer falar. Eu não entendi muito a colocação que você fez a sentido do milho, da canjica.
Eu é como, peca- viu? é Eu pe- como, não tem problema não. Ah, sim, porque quando você falou aí que eu estava afrontando meus pais quando eu não faço parte, a questão aí é mais cultural, né? O milho ele é plantado lá em março para ser colhido em junho. Então, na minha concepção, eu acho que eu comer milho no mês de junho não me distancia do Senhor. Se fosse possível, eu comia o ano todinho. É uma comida boa, saborosa. O problema não está na comida. O problema não está sequer nas roupas. O problema está na cultura. Que cultua-se um Deus pagão, e quando eu concordo com aquilo e faço parte daquilo, é como se eu estivesse assinando embaixo, dizendo assim, está tudo certo. Capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. Olha, carne sufocada, carne sacrificada, carne oferecida a ídolos. Aí Paulo dizia, não tem problema, não existe outro Deus, é somente um Deus. Somente um, não existe outro. Porém, se o meu irmão vai pecar, por se escandalizar, eu deixo de comer carne. Se é para fazer algo que de alguma forma vai escandalizar, levar ao escândalo, a comunidade de fé, porque temos irmãos mais fortes e irmãos mais fracos, a gente não faz. Eu acho bonito, eu acho lindo, para mim é a melhor festa do ano. O cheiro de mato queimado, de madeira queimada, a fumaça que o povo tem raiva, eu acho cheiroso. Porque geralmente é o mês de chuva, e quando chove fica aquele cheirinho de terra. A comida é saborosa. As músicas, culturalmente falando, elas movem com a gente. Não, a gente não dança mais tal, mas são músicas que a gente acha agradável aos ouvidos. Melhor do que essas porcarias que o povo tem escutado todo final de semana. Então assim, mas qual a condição? Que quando eu pego a minha família, e às vezes filhos pequenos, e aceito participar das festas de escola, das festas de comunidade, ou às vezes na família, quando nem todo mundo é convertido, meus filhos vão crescer pensando que tudo pode. Que tudo é igual. Que tanto faz estar nessa igreja, naquela que acende vela, na outra que guarda o sábado, na outra que não faz transfusão de sangue, que é tudo a mesma coisa. Só que só Cristo é o caminho, o resto é beco sem saída. Só Jesus é a porta, o resto é parede. Esse mês de junho é uma festa de colheita de milho, né? Como existe a festa da pitomba, aí tem uma santa que eu não sei qual é, mas é porque aquele mês é o mês da colheita. Aí tem uma cidade aí que tem a festa do abacaxi, é porque é uma colheita, aquele mês da colheita. Não é que seja, eu penso que não seja pecado, mas que a gente tem que entender que a gente sabe a verdade. Se eu tivesse uma plantação de milho, talvez eu ficasse contente pela produção, mas eu não tenho. O problema é que culturalmente São João é uma festa muito forte no Nordeste. Não é só Pernambuco, é no Nordeste inteiro. No Nordeste inteiro do Brasil, São João é uma festa muito forte, tanto quanto o Carnaval para o Rio de Janeiro ou para a Bahia. E dentro da cultura da festa junina, existe o paganismo. E quando eu concordo com a festa, eu estou concordando com o paganismo. Pelo simples fato do seguinte, você falou de festa da colheita, não porque colheu o milho, porque se alegrar, tal. Tá, por que a gente não faz festa do arroz? Porque arroz é colhido o ano todo. Por que a gente não faz festa do feijão? E feijão é colhido o ano todo. Por conta da cultura. A nossa cultura é uma cultura nordestina que faz do São João uma festa tradicional, mas é uma festa pagã. Pode falar, Ricardo. A Josi não fez nenhuma pamonhazinha na sua casa? Fala de novo, Ricardo, eu não entendi. A Josi não fez nenhuma pamonhazinha na sua casa? Não, mas minha sogra fez e a gente comeu. Mais alguém? Eu creio que os irmãos estão pensando assim. Eu pequei porque eu fui comer um milho. Eu pequei porque eu fui comer uma pamonha. Gente, não é o caso de você comer a canjica. Ah, porque minha avó, porque hoje em dia nem a mãe faz mais a pamonha. A canjica que faz é fazer as avós. Hoje em dia já vai para a padaria e compra. Ela foi, chamou a família. E a gente foi lá. Então eu pequei porque eu fui lá. Não, qual é que nós vemos muitos crentes, e isso que você falou é certo. E precisa eu ir para a casa da minha família de xadrez,
precisa eu ir lá, tá a minha família dançando forró, eu tenho que arrastar o pé junto com minha família que está dançando forró. Não era só para reunir a família, mas aí eu, como um crente, me meti no meio e fui embora dançar, fui embora colocar o xadrez, coloquei minha filha, ai, de matutinha, coisa mais linda. Eu coloquei minha filha matuto. O que é que tem um crente colocar um filho para se vestir de matuto nessa época, minha gente? Veja só. Aí é isso aí que a criança faz. Ué, mas se a igreja católica dança quadrilha e o meu pai, que é crente, me vestiu de matuto, então eu posso também. Entende? Então, assim, não é que, o comer o milho, o comer a pamonha, mas aquilo que me levou... Eita, eu sou crente, a minha família se reuniu, e você precisa estar igual ao povo do mundo. Eu comi uma pamonha, lamento, engordei bastante. Comi uma canjica, até demais. Mas é necessário, gente, coloca na sua cabeça, é necessário. Eu sou crente, eu vou me embora, vou acender uma fogueira na frente da minha casa, vou embora comprar aqueles fogos, vou embora fazer tanta coisa. É necessário mesmo eu me igualar àquilo que o mundo está fazendo. Se eu puder fazer isso no São João, eu também posso fazer isso no Carnaval. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não Halloween. é a comida. É porque o povo está pensando, porque eu comi, agora vou para o inferno, a pamonha. Não, é a motivação, aquilo que lhe motivou. E interessante pensar o seguinte, foi bom essa descontração no final agora, sobre o São João. Parece que tirou o foco. Mas deixa eu recapitular o capítulo 14. A primeira perícope. Pode curar no sábado? Ele foi confrontado pela religião. Ele curou. Ainda que os outros ignorassem, ele teve compaixão. Aí eu faço a pergunta hoje mudando. Eu posso dançar quadrilha no São João? É permitido? Eu posso vestir quadriculado, pintar o meu filho com carvão, se ele for criança, botar minha filha com aqueles pitoca no seu nome, Maria Chiquinha, sei lá. Posso? Aí, não tem nada demais, não sei o quê, vocês são muito bitolados, são religiosos. Tá. Qual é a intenção, o propósito de fazer isso? Ninguém pinta alguém, enfeita alguém, fantasia alguém para não mostrar aos outros. É sentar na primeira cadeira da mesa, ou de repente eu pintei, mas não tem nada a ver, eu vou lá para trás, não precisa nem ninguém ver. O que é que motiva meu coração? O que é que move as minhas atitudes? A que espírito eu tenho ouvido para intencionar aquilo que eu tenho feito? Gente, isso é sério. O capítulo 14 confronta a gente com isso. Olha, a religião ou a compaixão? O propósito pelo que eu fiz ou deixei de fazer? Isso é para qualquer coisa, isso é para São João, isso é para escolhas no trabalho, isso é para escolhas na faculdade, isso é para a roupa que eu vou vestir. A roupa é muito interessante, porque agora que eu estou na academia, tem que mostrar mesmo, gente. Glorifica a Deus mostrar o corpo. Sensualidade é algo que está na Bíblia, bem-aventurado, sensual. Gente, serve para tudo. É a minha conduta, é a minha vida em Cristo. Ela tem que ser moderada. Ela tem que ser de modo pacífico. Ela tem que ser agradável. Primeiramente a Deus. Depois que eu agradar a Deus, os homens podem ou não se agradar, mas Deus vai estar satisfeito com aquilo que eu tenho feito. Pastora, olha, a hora já se foi. Pai, nós te agradecemos o privilégio, Senhor, que temos de aprender mais de Ti. Senhor, eu te peço que essa palavra que nos foi ensinada, que ela possa entrar em nosso coração e achar guarida, Senhor. Que ela possa frutificar e que as raposinhas não venham, Pai, retirá-las do nosso coração. Que durante essa semana possamos colocar em prática aquilo que aprendemos hoje. Abençoa os nossos professores e também cada aluno. Abençoa cada um que tem trabalhado com tanto esmero na EBD. Em Teu nome nós te agradecemos. Amém.